Olá! O programa Saúde e Consciência de hoje recebe o professor e pesquisador Dr. João Moreira da Costa Neto para falar sobre os métodos alternativos de ensino de cirurgia e medicina veterinária. É daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência em nossos estúdios. Estou com o professor pesquisador Dr. João Moreira. Professor João, muito obrigado pela sua participação em nosso programa. É uma honra recebê-lo aqui em Umuarama, em nossa universidade, vindo visitar-nos. É muito gostoso trocar esses conhecimento, falar um pouco sobre métodos alternativos e nós vamos entender um pouco melhor como que é isso. Com certeza. Para mim é um prazer muito grande estar nessa instituição tão renomada, nessa cidade maravilhosa que eu estou gostando muito. Primeira vez em Umuarama? A primeira vez e achei a região linda, a universidade também. Nossa maior dificuldade aqui realmente é aeroporto, Mas você sabe que logo nós vamos ter o nosso aeroporto aqui na cidade, que vai facilitar bastante o nosso processo. Que bom. Mas a paisagem na estrada é tão bonita que você nem repara o tempo de viagem. É realmente uma região muito bonita. Que gostoso. Professor, você trabalha na Universidade Federal da Bahia, onde sou professor da área de cirurgia veterinária, E minha formação toda foi em cirurgia, tanto mestrado como doutorado. Então, o tópico do assunto do programa é falar sobre métodos alternativos do ensino em cirurgia. Isso. Como que era o método tradicional antes, para a gente entender o que está sendo feito para mudar? Eu sempre gosto de contar uma historinha. Eu, originalmente, me formei na Universidade Federal da Paraíba, hoje atual UFCG, na cidade de Patos. E depois de algum tempo voltei como professor. Então, tanto como aluno como professor, eu aprendi cirurgia pelo método antigo, ou seja, com o uso da vivissecção. O que é a vivissecção? É o uso de animais vivos para métodos de ensino e de pesquisa também. Então, a gente sacrificava muitos animais em prol do ensino, A disciplina básica da cirurgia é a técnica cirúrgica, onde nós temos a cirurgia básica e nós temos a especializada. Na básica, o aluno aprende todas as manobras e o objetivo é o ganho de habilidade, para você ter habilidade para fazer uma cirurgia que nada mais é do que um procedimento manual, que é necessário um treinamento. E o que acontece? Nós fazíamos esse treinamento utilizando animais. E esses animais muitas vezes eram sacrificados em prol desse ensino. Em 2004, eu me transferi para a Universidade Federal da Bahia. E no primeiro mês de atuação na Bahia, houve um problema anterior, em 2002, em que o Ministério Público proibiu o uso de animais. Então, eu, professor de cirurgia, acostumado a trabalhar com animais, tive que mudar totalmente o meu modo de ensino. Então, fui fazer pesquisas. Hoje a gente tem uma área de bem-estar animal muito bem fundamentada em nosso país e fomos buscar as alternativas. Diante do fato da técnica cirúrgica ter essa fase de treinamento, eu comecei a investir na substituição em um tipo de material que eu pudesse treinar os alunos. Para ter a mesma habilidade, sem perda do conhecimento. Isso, sem perda do conhecimento, para
quando ele fosse realizar as cirurgias, ele já estaria familiarizado com todas as manobras. E isso foi um desafio durante alguns anos, né? Mas atualmente a gente continua fazendo esse tipo de pesquisa. Eu já tiveram alguns orientados de pós-graduação que fizeram trabalhos maravilhosos em relação a isso. E hoje, no curso de Medicina Veterinária da UFBA, a gente usa completamente, na técnica cirúrgica básica, um instrumental, um material totalmente alternativo, junto ao Laboratório de Habilidades Cirúrgicas e Recursos Alternativos, onde o aluno faz o treinamento na profilaxia da infecção, ou seja, nas técnicas assépticas, na preparação do campo cirúrgico, uma questão que durante muito tempo foi muito controverso, que é a questão da hemorragia. Né? Muitos colegas do ensino tradicional, eles achavam que o aluno precisava ver a hemorragia, passar pelo estresse cirúrgico diante de uma hemorragia, para poder adquirir a sensibilidade. E a gente viu que não é isso. Né? Nós temos um equipamento que mimetiza uma hemorragia e o aluno aprende a fazer as ligaduras, a combater, realizar as técnicas hemostáticas para minimizar da mesma forma. E com um estresse similar. O problema da técnica cirúrgica é que a gente tem que mostrar ao aluno as formas corretas de intervir, né? As habilidades necessárias, a destreza cirúrgica, sem o estresse. Então, eu que fui professor durante muitos anos do método anterior e hoje utilizo esses métodos, eu vejo uma diferença muito grande. Quando do método antigo, o aluno entrava para realizar o treinamento em animais, o nível de estresse era muito grande. Isso causava, muitas vezes, essa dificuldade do aluno, muitas vezes desistiam, né? Porque a gente faz veterinária porque ama dos animais. Então, muitas vezes, a gente tinha que sacrificar animais para aprender. E era controverso, um conceito né, um pouco dúbio. E esses métodos facilitam bem mais. O aluno hoje trabalha com animais, faz cirurgia em animais, só que com o detalhe, ele já aprendeu todas as manobras. Então, quando ele entra, nós geralmente empregamos as cirurgias esterilizantes, já para ajudar no controle populacional de cães e gatos, como aqui também a professora Ana Quesada realiza. Né? Então, a gente trabalha sempre num sistema de que o aluno começa com cirurgias de pequena complexidade e vai aumentando essa complexidade. Né? A partir daí, ele galga a cirurgia especializada que vai trabalhar com sistemas específicos, como tórax, abdômen, etc. Você acha que o fato de mudar dessa forma, né, o ensino para esses métodos alternativos, isso prejudica de alguma forma essa habilidade do que o aluno vai aprender para, na hora, realmente conseguir executar? Isso foi uma das perguntas que nós fizemos no início dos nossos trabalhos. Será que é a mesma coisa? E nós encontramos algumas vantagens. Né? A primeira que eu digo, hoje há o chamado objeto de consciência, objeção de consciência, que qualquer aluno em qualquer curso, ele pode se negar a aprender determinado assunto, determinada técnica através do uso de animais. Isso é muito comum, né, nos cursos de medicina, de fisiologia, de fisioterapia. Nós ainda não temos tanto esse problema, mas é um direito do aluno é uma opção. Né, não querer participar de uma aula de fisiologia que sacrifique animais. Então, os métodos alternativos vieram para substituir algumas práticas, né? Através de vários aspectos. Nós temos os vídeos hoje, né? Que são fundamentais. É um movimento, na verdade, que está acontecendo em todas as áreas, nós observamos. Em todas as áreas, exatamente. Eu vejo, por exemplo, eu trabalho com comportamento animal, né? Trabalho com, claro, comportamento animal para a gente poder extrapolar o resultado para o humano. Então, o meu foco é memória, doença de Parkinson, enfim, algumas outras patologias ali do sistema nervoso central.
E para fazer os nossos modelos, se utilizava uma quantidade, um número muito grande, até pela própria variabilidade do comportamento do animal. Isso. Né? E para você conseguir ter um resultado, você precisava de um número muito grande. Então, hoje, o que a gente tem feito para conseguir reduzir quantidade, ou mesmo até extinguir, é fazer os modelos na bioinformática. Isso. Então, você alimenta o computador com as redes neurais e simula, mais ou menos, como que aconteceria a resposta. Dá certo, dá certo. Algumas vezes não, né? Algumas vezes a gente não consegue replicar aquilo que acontece no humano, até porque a máquina também, né? Ela não é 100%, né, para conseguir mimetizar tudo que acontece. Mas reduz bastante a quantidade de animais e a gente consegue ter um resultado produtivo. Então, isso a gente vê essa movimentação em todas as áreas. E eu acho que é muito interessante. É indiscutível, né? A evolução da medicina, da veterinária, de outras áreas de saúde em relação ao uso de animais. Evidentemente que nós evoluímos em detrimento do sacrifício deles, mas chegamos a um patamar que já é possível. As novas tecnologias, elas permitem muitas opções. É verdade. Então, não há por que a gente estar. Então, eu sempre me baseio na teoria dos 3 R's, né? Redução, substituição e aprimoramento. Então, todo o meu programa foi baseado nessa teoria de Harvey, que diz que quando você puder substituir, substitua. Faça um método que possa substituir. Reduzir esse exemplo que você deu, muitas vezes a gente tem que trabalhar, mas com um número reduzido de animais. E equacionar essa diferença através de programas estatísticos, de programas de tecnologia, isso é uma evidência. E o aprimoramento? No passo que eu trabalho, eu digo sempre que quando o aluno vai trabalhar com o animal, ele já está com a habilidade e a destreza cirúrgica para causar o menor dano possível ao animal. E os animais não são sacrificados, são animais que precisam ser submetidos a procedimentos para evitar o controle, para favorecer o controle populacional e são ajudados por esse sistema. Perfeito. Professor, nós vamos para um rápido intervalo, nós voltamos já, você que está em casa não sai daí, que nós vamos entender um pouco mais sobre esses métodos alternativos que são incentivados inclusive por órgãos como os comitês de ética em pesquisa envolvendo animais. Daqui a pouco não saia daí. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo! Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense, recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional, o mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência em nossos estúdios, o professor João Moreira. Professor,
Muito interessante a conversa, eu acho super aplicável, né, o conhecimento, mudar, utilizar essas metodologias alternativas para ter um ensino diferenciado. Não dá para a educação ficar do jeito que estava, né? Então a gente tem que realmente cada vez ir melhorando e dando upgrades, então é importante essas alternativas. Me chamou a atenção no bloco anterior, que você conversou sobre a pós-graduação, que você teria alunos de mestrado e doutorado que desenvolviam as suas dissertações e teses relacionado ao assunto, né? Desenvolvendo essa metodologia alternativa para tentar achar formas de ensinar e ter resultados. Como que isso funciona? Isso foi um aprendizado, assim, digamos assim, conjunto com esses meninos, né? O que acontece? Nós não temos em nosso país, e até mesmo fora do nosso país, uma padronização desses recursos. Na medicina, já existe, né, uma certa padronização. Por exemplo, na anatomia, sim, você tem manequins, e na própria cirurgia também. O que nos limita a utilização desses recursos internacionais é justamente o custo, né? É um valor financeiro, um custo muito grande. E, como universidade pública, nós temos limitações. Então, é a desculpa de muitos colegas que dizem, mas a gente não tem condição, e tenta... uma das opções que entrou em voga durante algum tempo foi o uso de cadáveres conservados. Entendi. A professora Júlia Matera, da USP, é uma pioneira em relação a isso. É uma técnica também muito vantajosa. E a gente até já emprega, não frequentemente, mas em algumas manobras, algumas técnicas. Mas a ideia foi justamente por essa falta de padronização. Como a gente escutava muito de colegas, eu dou aula utilizando língua bovina para aprendizado de sutura. Mas não existia um artigo, uma comprovação didática que aquilo era vantajoso, né? Porque nós temos que verificar que se o objetivo é o treinamento do aluno, esse treinamento ele tem que se dar de uma forma evolutiva. Né? A gente justamente analisa a linha de crescimento do aprendizado. Então, nós começamos a trabalhar nesse tipo de metodologia. Montamos o Laboratório de Habilidades Cirúrgicas, que é um estúdio tipo Big Brother, onde nós temos a captação de imagens de todas as mesas, né? E nós avaliamos justamente todos os sistemas. Como eu lhe disse, a técnica cirúrgica básica é o objeto. Então, na técnica cirúrgica, nós temos as técnicas assépticas, de como lavar as mãos, como se prepara o cirurgião, como se faz a preparação do sítio cirúrgico no animal. Isso tudo demanda, a gente tem outros aspectos, relação a número de alunos, número de turmas, carga horária. Certo. Então, é um assunto que tem que ter treinamento. Então, não é só o treinamento no horário da aula, o horário extra-aula em que o aluno procura o laboratório para treinar, isso nós já fizemos também essa perspectiva, aquele aluno que espontaneamente procura o laboratório para realizar um treinamento adicional, ele tem uma habilidade melhor, uma melhor habilidade e um melhor resultado dentro do aprendizado. Então, nós trabalhamos com os vídeos, né, principalmente na parte de preparação do cirurgião. Ele está lá vendo o vídeo e está fazendo as manobras de acordo com o que ele está vendo. Depois nós temos os manequins para preparação do campo operatório, onde ele faz a antisepsia, passa aquele álcool que a gente vê, aquele antisséptico, né? Monta os panos de campo. Isso, quando eu ministrava a aula do modo antigo, era um grande infortúnio, porque o animal anestesiado, e eles erravam muito na colocação dos panos de campo. Então, a gente tinha que tirar, porque já contaminou, gastava mais material, trabalhava e prolongava o transoperatório. Hoje, não, eles já chegam, já sabem fazer, e o índice de erro é mínimo. É menor. Então, todos esses, como eu falei anteriormente, o simulador de hemorragia, a própria síntese cirúrgica, todos os métodos, eles foram testados. Relacionando-se o ganho de habilidade, a linha de crescimento.
Então, por exemplo, o aluno 1, ele entrou no centro cirúrgico ou no laboratório, foi fazer o treinamento 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu tenho a filmagem. Então, eu analiso sequencialmente os erros e os acertos dele, chamo ele, mostro, ele vê os erros e vê os acertos e aprende mais. Quando ele vai para a cirurgia, ele já está com a gente pode dizer, nós não temos condições, mas nós temos o mais importante, a gente tem criatividade. Exatamente. Não é verdade? E daí consegue realmente achar formas para tentar fazer o que eu falo, muitas vezes é muito cômodo ensinar cirurgia com animais, né? É muito menos problemático. E é o motivo de muita rejeição de alguns colegas que são contra os métodos alternativos. Sim. Eu digo, não tem escapatória. Como que fica a aceitação dos professores? Porque, olha, mudar o método de ensino não é uma tarefa fácil, né? Não é. Aquele professor que já está trabalhando há algum tempo, muito tempo, e já está acostumado a ter aquele método de ensino daquela forma, mudar tudo o que ele já fazia, é criticado, não é? Não, no meu caso foi uma necessidade. Né? Porque não podia usar animal. Perfeito. Então eu disse, abriu-se um buraco na minha frente, eu digo, o que é que eu vou fazer? Né? Parei um tempinho para pensar, mas hoje, atualmente, a gente já encontra alternativas bem difundidas. Esses métodos mesmos eu tenho feito diversas palestras, inclusive com o apoio do Conselho Federal de Medicina Veterinária, sobre essas opções. O que acontece é que muitas vezes nós encontramos um radicalismo em relação ao bem-estar animal e não só o ensino cirúrgico, mas o uso de animais. Alguns dizem que é imprescindível o uso dos animais. O bem-estar também não admite nenhuma prática. Então eu sou do bom senso. Eu tem sou que ter uma balança. Aquilo que a gente pode minimizar ao máximo o uso dos animais é necessário. Não se tem, assim. Então, eu já estou nessa, né, digamos assim, nessa trajetória há uns 14 anos. Nossa. E eu vejo que muitos radicalismos já foram abolidos e muita coisa está sendo tudo em excesso não é isso. Legal. Então, a gente está conseguindo, não só tem vários, a professora Júlia Matera, como eu falei mesmo na USP, já tem um método bem empregado. E o que é que eu estou fazendo agora? Eu estou com um colega no doutorado que ele está fazendo justamente a padronização dessa ementa da técnica cirúrgica com o uso de métodos alternativos. Nossa, que legal. Daí consegue empregar isso diretamente. Isso. Então, qualquer professor do país pode... Vai poder usar. Vai poder usar os métodos. E tem como ser isso ser inserido numa forma como, não sei, talvez obrigatório no Ministério da Educação, alguma coisa nesse sentido, para que na graduação o ensino seja dessa forma? Olha, eu acredito que é a evolução. Caminho, né? É o caminho. O Conselho Federal, junto com sua Comissão de Bem-Estar, ela tem trabalhado muito nisso, né? Tentando primeiro conscientizar. Mas eu acho que vai chegar um determinado momento que esse tipo de trabalho ele vai ser padronizado. Na Universidade Federal da Bahia, vocês têm um hospital veterinário também, né? Isso. Como que vocês empregam tudo isso nesse local? É muito interessante essa pergunta, porque faz parte da história também. Quando eu cheguei na UFBA, eu verifiquei que a técnica cirúrgica ela é ministrada no 8º, 9º semestre. Então, quando o aluno saía da disciplina, ninguém vai aprender cirurgia com 6 meses, um semestre. Então, eu notava que eu estava... No escuro, né? Eu estava lá enxugando no molhado, né? Porque o aluno saía, se formava, e eu ficava sem poder aprofundar os conhecimentos do aluno e também sem ter mão de obra para trabalhar na rotina do hospital. O que eu fiz? O estágio em informática, que é também um dos métodos alternativos, o estágio de convivência. Então, o aluno do 1º semestre, do 2º semestre, ia para o centro cirúrgico fazer enfermagem cirúrgica, recebia um treinamento e ficava na rotina. Só ele estar presente, vendo a logística do centro cirúrgico, isso já trazia conhecimento. Então, esses alunos, os primeiros, eles hoje já tem 3 que são professores, já com mestrado, com doutorado, dentro da cirurgia, com
perspectiva, né? Uma nova consciência. Eu acho que a gente tem que formar profissionais com uma nova consciência. Então, é bem interessante. Aí o nosso hospital, ele evoluiu bastante, graças a Deus, principalmente na área de pequenos animais. Hoje nós temos residência em todas as áreas, nós temos as especializações e nós trabalhamos sempre com alunos. Os alunos, eles são o nosso ponto principal. O aluno que quer participar da rotina hospitalar, ele tem total liberdade e nos ajuda em projetos. Melhor aprendizado, ele vai ter muito ganho, assim. Nós estamos agora fortalecendo a parte de grandes animais, que também é uma área bem importante, e principalmente montamos agora o setor de animais silvestres e exóticos, que é uma área também muito bonita, que está me dando muita satisfação. Um belíssimo trabalho que vocês desenvolvem, professor. Fiquei muito contente em conhecer um pouco mais sobre os métodos alternativos aí que podem ser empregados, principalmente porque aqui na universidade nós também temos um hospital veterinário, temos o curso de veterinária, né, e os alunos, com o conhecimento que você vai trazer para nós aqui, vão ter um upgrade, vão conseguir realmente ter um aprendizado muito maior. Eu agradeço a sua participação, por compartilhar um pouquinho dos conhecimentos conosco. Tá, joia. Você que está em casa, eu agradeço a sua audiência e eu espero você na próxima semana.